Bom, queria começar agradecendo aí principalmente a presença do professor Ítalo, do professor Nicolás. Um prazer muito grande recebê-los aqui para a qualificação do Gustavo Schintati. Bom, queria começar dizendo o porquê dessa escolha, né? A gente escolheu aí duas áreas bem diferentes. O Shin tem dois orientadores também, eu que sou geólogo e o Guilherme está aqui também, que é biólogo. E a gente quis compor uma banca que conseguisse abarcar bem assim vários aspectos do trabalho. Então, nesse sentido, começando por quem veio de mais longe, o professor Nicolás, que é professor da Universidade Federal Fluminense, formado na geologia da USP também, foi um dos colegas lá. E o professor Nicolás é hoje um dos grandes especialistas em paleoclima no Brasil. Então, como o Shin vai apresentar aí, tem vários dados que estão relacionados com mudanças na corrente, mudanças climáticas. A gente considerou que era bom chamar o professor Nicolás. Ele tem mais experiência com material continental, né, Nicolás, mas está querendo pôr um pezinho na água salgada. Então, a gente achou que era uma boa oportunidade, porque certamente ele vai trazer boas contribuições. E o professor Ítalo, da casa, ele tem uma visão mais para o lado da biologia, apesar de sua especialidade ser com ecotoxicologia, ele tem um doutorado aí que deu uma ênfase em oceanografia química, né, e biológica, então ele certamente também vai poder trazer para a gente uma visão um pouco mais ampla. Então é sempre legal a gente misturar essas áreas diferentes, porque a gente se fecha muito dentro daquilo que a gente está fazendo e às vezes alguém com uma visão de fora consegue enxergar coisas que a gente não consegue. Então vou passar a palavra agora para o Gustavo, ele vai ter aí até 50 minutos para apresentar, mas a gente vai tentar manter uns 30, né, Gustavo? Se Deus quiser. Vai lá, a palavra é sua. Se eu quiser também. Então, boa tarde, pessoal. Acho que obrigado a todo mundo aí por comparecer. Obrigado, banca, por aceitar o convite também, né? Acho que, como o Guilherme falou, né, só para fechar, eu sou Gustavo Schintati. Eu sou orientado pelo professor Vinícius, pelo professor Guilherme. Sou bolsista de mestrado pela CAPES. E daí eu vou falar do meu projeto que é uma perspectiva ecológica e sedimentar sobre a evolução sobre a evolução paleoambiental do Recife da Queimada Grande, né, que é o Recife mais austral, mais ao sul do Atlântico. Então eu espero que eu consiga explicar para as duas pessoas que estão aí essas duas mensagens, pelo menos. Então, por que estudar o Recife da Queimada Grande é importante e o que está por trás dessa história, desse desenvolvimento do Recife da Queimada. Então, primeiro, né, botar o primeiro situar. Então, o que são recifes de corais? Então, acho que de forma legal é com analogias, tá, para a gente conseguir fazer uns paralelos, mas eles são recifes de corais, porque eles são estruturas bioconstruídas, né, por corais. Então, a figurinha aqui, enfim, e as pessoas falam normalmente mesmo, comparam com as florestas tropicais do mar, tal, mas acho que um paralelo interessante são as cidades, né? Então, os corais, eles são os prédios, né? Então, eles vão crescendo, vão construindo mais tijolinhos, mais andares, e daí isso vai gerando complexidade, os prédios vão virando bairro, vão gerando cidade, metrópole, enfim. Vai aumentando essa complexidade. E isso é feito né, nos ambientes rasos, por esses corais que eles são chamados escleractíneos, corais duros, porque eles têm uma base, um esqueleto ali de carbonato, então eles se hipercalcificam e constroem ali um esqueleto de carbonato para se apoiar, e daí eles crescem primeiro e depois eles vão aumentando a espessura, né? Isso acontece com uma parceria, uma relação simbiótica, muito bem sucedida, né, do ponto de vista evolutivo, com o pessoal usa essa palavra feia, né, os oxantelados, mas são diatomás, são dinoflagelados que eles vivem dentro aqui do coral, junto com o coral. Então isso é uma fotinho de verdade mesmo. Esses pontinhos aqui e tal, eles são essas concentrações desses dinoflagelados. E aqui que eles são
todos do gênero Symbiodynium. Isso acontece, essa parceria acontece. Então, acho que eles, uma forma também interessante de explicar como que essa relação acontece, né? Como que é esse contrato social entre esses dois, as duas entidades. Vamos pensar aqui vamos supor que dinheiro não importa, mas eu estou dando a oportunidade de vocês escolherem qualquer lugar, assim, qualquer praia para você instalar sua casa. Então, também, sua casinha ideal, pensa ali na sua praia ideal, na sua casa ideal. Então, o que seria uma praia, enfim, um lugar legal para você? Primeira prioridade, talvez você vai pensar ali num lugar que seja quente o ano inteiro, né, para você poder usar praia. Só que se for muito quente, por exemplo, 45 graus do ano inteiro, daí é complicado, né? Então, primeiro aqui a temperatura. Além disso, às vezes você quer um lugar que é muito perfeito ali de temperatura, mas todo mundo também acha lá muito legal. Daí vira uma super urbanização e tal. O ar é meio poluído. Então, é importante, talvez seja, né, legal que também não tenha tanta gente, que o ar seja bom. Você quer estar na praia, que esteja quente o ano inteiro, mas não tanto, e o ar também seja limpo, puro, talvez. E outra coisa, você não quer entrar na praia, né, o lugar ideal, condições ideais, daí você pisa no mar e tá tipo um esgoto. Então é cheio de nutriente a água, você não quer isso também. Então essa parceria da simbiose, ela tem esses parâmetros parecidos. Então a temperatura tem um limiar aqui, está mostrando 26 graus centígrados. Ele tem um limiar de temperatura que se for muito quente não rola. O ar que eu falei, na verdade, é pressão parcial de CO2, né, por volume. Então, muito gás carbônico na pressão parcial de água. E também nutriente, pouquíssimo nutriente. Porque senão, enfim, essa relação não combina. Daí esse triângulo, na verdade, é um triângulo que indica ali, quanto mais deles vocês têm, maior probabilidade de eventos extremos de branqueamento. Então essa parceria se rompe, né? O coral literalmente libera os ocean tellers e fica assim descoloridinho, e ele para de ter a fotossíntese ali para ajudar na hipercalcificação. Bom, essa parceria que eu falei, né, ela é muito bem sucedida do ponto de vista evolutivo. Então, né, na região intertropical do globo inteiro, a gente vai ter essas estruturas que são os recifes bioconstruídos por corais. Esse mapa aqui eu quero mostrar só para ilustrar que esse gradiente de cor está um pouco ruim de ver, né, mas é número de espécies. E daí o mais escuro, o mais roxinho aqui é 500, e daí ele vai 400, tal, até menos 50. Então, uma coisa interessante aqui no Pacífico, onde a gente tem a maior densidade aqui, então eles têm, até porque começou ali, né, muito mais diversidade de espécies coralinas que fazem isso. Aqui menos, no Índico. E no Atlântico quase não dá para ver nessa figura, mas tem aqui menos aqui, porque ele foi mais recente mesmo, evolutivamente. Não, o trabalho da pesquisa não vou me debruçar tanto sobre isso, mas ele foi mais recente. E daí, também, outra coisa importante é que nessa faixa aqui intertropical, a gente também tem esses recifes, apesar de ter mais diversidade, mais abundância, eles estão aqui com uma maior fragilidade aqui, essa ilustração aqui que fala só de acidificação oceânica, né, mas aqui está mais vermelho, então mais perda de densidade. Ops. E aqui no Atlântico a gente está mais intermediário, mais laranjinha aqui, 8%, 6%. Bom, uma quarta coisa, né, além daquele triângulo que eu falei que era importante, é o nível do mar, né? Então você acha só praia ideal, todas as condições lindas, e daí começa a vir um monte de ressaca e inunda a sua casa. Ou o contrário, você botou a casa que você queria botar o pé na areia, e daí o mar foi lá para trás.
Então, essas variações de nível do mar, elas aconteceram principalmente, quer dizer, aconteceram no globo todo, mas elas são presentes aqui desde o último glacial máximo, né, que a gente observa, a gente fala que a gente está no período interglacial, né. Então, esse, né, aconteceu, cada lugar vai ter uma característica de plataforma e tal, mas aqui no Caribe, esse gráfico aqui é a curva de variação do nível do mar do Caribe. Então, 10 mil anos, aqui, menos 28 nível do mar, para chegar no zero até hoje. Então, é uma mudança muito drástica de profundidade, né? E daí, enfim, aqui são exemplos aqui práticos do que acontece se os recifes conseguem crescer ou não crescer, ou cresce para o lado, enfim. Mas, de forma geral, quando se estuda esse desenvolvimento, a gente fala de 3 grandes categorias, né? Que é esse desenho aqui meio bobinho, mas ele é bem visual, é bom de ver. Uma representação clássica do McIntyre. Então, primeiro, o nível do mar está subindo muito rápido, mas aquela comunidade coralina consegue crescer numa boa. Uma boa, tipo, sei lá, ela gosta de estar a 5 metros, ela continua estando a 5 metros de profundidade nesse período inteiro. E daí isso se chama keep up. Então, ela está lá acompanhando, ótimo fisiológico, perfeito. Intermediário, tal, cara aqui tentando, o terceiro lugar aqui tentando chegar, que o catch-up ele não consegue manter a 5, ele tem uma perda ali de taxa de crescimento, ele fica mais profundo, tem mais dificuldade, mas ele também está sobrevivendo. E por último, é o carinha aqui desidratado. Então, give up são os sistemas coralinos, né, os sistemas os recifes de corais que, com a mudança de nível do mar, o crescimento deles não conseguiu acompanhar, não conseguiu ser suficiente, e daí eles entraram em condições que daí aquela parceria ali ficou muito difícil, e eles estão senescentes, dormentes, pararam de crescer, os corais, né, que fazem parte dessa estrutura. Bom, então, pensando, né, mostrei aquele mapa global, tal, a gente pensa talvez em primeira instância, recifes de coral. Vou pensar onde? Vou, sei lá, Curaçao, aquele lugar clássico de passar férias, e Austrália, né, a Grande Barreira de Corais. Então, citando aqui a dona Alice Gina, o Brasil não conhece o Brasil, né? A plataforma aqui a realidade aqui do Atlântico, da costa brasileira, ela é interessante, porque os recifes não estão naquele enquadramento cristalino, naquelas condições que foram descritas. Então, a gente fala que eles são recifes de condições marginais. Então, apesar de eles estarem na faixa tropical, como a gente tem um sistema de bacia hidrográfica super complexo, essas bacias hidrográficas vão para o mar, né? E daí a gente tem um ambiente de muita sedimentação do que comparado, sei lá, ao Caribe, por exemplo. Mas a gente ainda tem recife de coral, né? Então, acho que o mais emblemático aqui é o dos Abrolhos, que acabou não marcando, né? Esse Recife dos Abrolhos, que está entre... Ele vai aqui da Bahia até quase ele chega até o Espírito Santo, né? Verdade. E daí, expandindo esse conceito de recifes marginais da costa brasileira, né? Em 2019 saiu a primeira publicação descrevendo que tinha uma estrutura ali que, na verdade, era um recife de coral muito interessante. E daí, nesse mês, saiu a publicação, saiu também o segundo paper desse projetão, que foi muito legal, que daí ele vai entender esse paleoambiente, mostrou que tem 2 fases de crescimento, e esse recife hoje ele está senescente, dormente, né? 2.500 anos que ele não cresce. E daí também a importância não só nesse sentido da descoberta, mas também aquele lugar ele é habitado, né? Então tem uma questão de usos múltiplos, tal, e daí já tem conservação, manejo, governança, tá? Então teve uma publicação muito legal da Marconi, que eu acho que ela está aqui, não sei, não dá para ver. Enfim, da Marconi e colaboradores 2020, que vai analisar ali o papel do mergulho, o potencial de mergulho contemplativo para a região.
E também, que saiu nesse mês também, muito legal, foi aprovado pelo Estado de São Paulo o plano de manejo da região. Então, tem todos esses recursos, essa biodiversidade e tal, usos diferentes, diversos, e daí esse plano de manejo, como que vai organizar isso tudo, foi aprovado pelo Estado. Bom, e daí, enfim, a queimada está numa condição ali diferente, mas uma coisa legal é que o nível do mar, que nem eu falei, ele foi muito significativo para explicar o desenvolvimento dos corais, dos recifes de corais, né? E para queimada, então aqui é o exemplo do Caribe, aquele gráfico, né? Menos 28 até o zero. E para o Recife da queimada, isso não aconteceu. Então, primeiro que aqui para a costa aqui para a costa brasileira, na parte sul, né, a variação de nível do mar não foi tão grande quanto 28, foi menor aqui, mas menos acentuado. E a profundidade que o Recife está, ele já tá naturalmente ali a 15 metros, mais ou menos, do nível de hoje, né? Então, essa variação ela não explicou esse desenvolvimento. Ao passo em que outros recifes brasileiros que estão já na faixa tropical, isso explicou parte do desenvolvimento. Então, está marcado aqui Abrolhos e Anchieta. Então, reforçando ali, eu falei por cima, né, que são duas fases de crescimento. O tempo, né, o tempo que isso aconteceu foi o primeiro ciclo de crescimento aqui, que a gente não chegou até a rocha matriz, por causa do processo de amostragem, né, até 5.530 anos antes do presente, que é essa faixa verde aqui de profundidade da estrutura do Recife. E daí teve uma descontinuidade, um hiato, que durou bastante tempo, de 2.530 de 5.530 a 2.580 anos antes do presente. E essa parte mais superior, que a gente falou que tinha 2.500 anos, ela durou 200 anos, 300. Então foi de 2.580 a 2.380 anos antes do presente. Esse artigo que a gente publicou de 2021, né, ele também mostra que teve aqui depois de 3.000 anos antes do presente, que foi quando essa posição, na discussão, né, ele fala que tem essa zona de confluência da corrente brasileira com a corrente das Malvinas, que em condições aqui, sei lá, atuais, esse encontro e deflexão aqui é bem mais a sul do que quanto era nessa posição mais norte, que chegava perto, a influência chegou perto da Queimada Grande. Depois que ela volta ao normal, a gente tem esse segundo ciclo de crescimento menor. E daí depois, esse segundo ciclo, ele fica senescente, dormente, desde 2.000 anos para cá, porque daí ele vai ter uma discussão que eu vou incorporar depois do final, com uma oscilação do El Niño bem forte, uma instabilidade climática e também uma suspensão offshore. Então, aumentou a sedimentação também. Então, a gente sabe disso, mas nem tudo ainda está respondido. Então, aquele trabalho anterior, a gente pegou essas idades com base nas datações de carbono 14, né, dos fragmentos de coral dos testemunhos. Mas existe uma técnica que analisa ali o sedimento, então se chama luminescência opticamente estimulada, que basicamente, não vou ficar explicando técnico aqui, mas a quantidade de luz que o sedimento emite, e daí você pode incorporar duas abordagens que são legais para entender o ambiente. A primeira é a datação, que a gente fala datação LOI, né? Então, a gente sabe quando que aquele sedimento está ali, aquela faixa de sedimento, quando ela foi soterrada, quando ela parou de receber luz. Então, a gente pode fazer uma interpretação ali de características daquele sedimento naquela profundidade e correlacionar com a idade, em vez de antes estava por distância do testemunho, né? E a sensibilidade, que é uma segunda perspectiva, um segundo olhar que pode ser feito, uma segunda técnica, que a sensibilidade lá ela está relacionada à história do grão. Você tem
ali características da rocha-mãe até todo o processo erosivo, até a deposição dele, né? E daí isso pode, por exemplo, informar se tiveram várias, uma fonte só, se foi a mesma coisa para sempre, ou tiveram várias fontes sedimentares, se mudou, ele permite essa análise. E também, como foram 2 ciclos de crescimento construídos por corais, mas todos esses corais, na verdade, eles são a mesma espécie, Madrastes decaptis, o que é também diferente, também é uma particularidade daquele recife. A gente pode fazer uma análise ali, que nem quando você quebra a mão, isso daqui é uma análise de densitometria, que é um raio-x, né? Os corais, eles têm essa característica de eles formam bandas de crescimento relacionadas a ciclos anuais. Então, aqui, esse exemplo... Meu Deus, eu não vejo meu mouse. Tem uma faixinha mais escura e uma clara, então, uma escura e uma clara, ela está relacionada a um ano inteiro. E daí você vai analisando... a gente faz uma média por PEX e tal, e estabelece uma média de crescimento anual. E daí, enfim, isso vai permitir entender características desse desenvolvimento, desse crescimento coralino nas partes do Recife, porque o Recife podem ter características diferentes pelo Recife, e nessas 2 fases diferentes de crescimento, né? Uma 5.000 e pouco e outra 2.000 e pouco. Então, esse trabalho vai, de forma geral, investigar essas 2 perguntas. Então, se a variação de fonte pode ajudar a explicar as mudanças ambientais durante o crescimento do Recife, e entre também os 2 crescimentos, né? E também se a taxa de crescimento do coral Madrastes, que é o coral que constrói, única espécie que constrói a estrutura de coral, qual que é a taxa durante as 2 fases de acreção do Recife, os 2 ciclos detectados. Então, vou fazer primeiro um, falar inteiro, e segundo, falar inteiro. Mas deixa eu continuar métodos aqui. Então, primeiro, a coleta foi feita, na verdade, para aquele artigo publicado já. Então, Scuba Dive, esse daqui é o Guilherme que está assistindo, e o Fábio também, professor. Isso daqui é o amostrador, né, do testemunho. Ele é de metal e a ponta, como ele tem um angulinho como se fosse uma agulha, para poder penetrar e daí, enfim, ele foi martelado. No processo de retirar ele, né, isso daqui é uma tampa de baixo que ela é furada para que saia água e pudesse ser carregado. E essa tampa superior. E daí isso daqui, essa cordinha, vai ajudar no processo da subida, né, levar ele para a embarcação. Muito costeiro, né, então não dá para usar instrumentos de navio, tá? E isso daqui é um balão que ajudou na operação, né? Você enche ele com ar comprimido e ele ajuda na subida para retirar o amostrador com o testemunho para a embarcação. Daí isso daqui é uma visão, só para entender como que é. Então, eu falei, a estrutura ali do Recife, do crescimento do coral, né, vai gerar um obstáculo, né? Então, essa estrutura vai servir ela vai prender, vai servir de armadilha ali, física, para o sedimento ir se acumulando. Então, é isso que a gente verifica. Ele tem esqueletos de coral, que é essas coisinhas aqui. Isso daqui é a visão do testemunho inteiro, né? Então, aqui é o 0 centímetros. Eu não falei que tem 1,50 m o amostrador. E daí vai aqui de 30 em 30. 30 centímetros, 60, 90, e daí 120, porque mais pra cá ali a gente não tinha resolução. E o sedimento aqui preenchendo tudo, né? Bom, para analisar, para fazer essas análises do sedimento, usando essas técnicas de luminescência e interpretação, eu acabei utilizando o testemunho, o nome aqui, Proximal Reef, que ele fica na porção mais perto da ilha. Então, isso por 2 motivos, né, que
Esse testemunho, ele pega, eu dividi aqui para facilitar a visualização, né? Mas, então, topo 30, 60. Mas ele pega essa fase verde aqui, que é o ciclo inicial, de 5.500, por aí. Ele pega o hiato, e ele pega o segundo ciclo de acreção. E também por ele ser o testemunho mais próximo da ilha, ele estaria ali mais protegido de, enfim, efeito de onda, de processos que poderiam danificar mais, então ele está mais preservado ali. Então, basicamente, as etapas desse processo aconteceram em parceria com vários laboratórios, enfim, interinstitucional. Então, a datação e a sensibilidade LOI, ela foi feita tanto na USP, né, quanto no GC, quanto no IMAR, da Unifesp. O teor de matéria orgânica, que na verdade eu peguei do trabalho de 2021 e usei para analisar aqui, foi feito também no IMAR. E a densitometria, que é o raio-x, foi feita no SAD, que é na Federal do Rio. Então, fechando aqui resumindo, então, para entender quando que as coisas aconteceram, a gente vai fazer a partindo da perspectiva do sedimento, né? A gente faz a datação. Para entender as variáveis ambientais, a gente vai usar a sensibilidade da luminescência no sedimento, e daí esse teor da matéria orgânica que eu emprestei do artigo de 2021. E entender a variação biológica, eu vou usar os esqueletos ali, os fragmentos de madraças, só que para entender as duas fases de crescimento e as porções da ilha, então eu vou usar corais dos 3 testemunhos. Enquanto a variação ambiental aqui eu vou usar aquele proximal, porque eu já expliquei antes. Então, a primeira pergunta. Explicar a variação de fonte sedimentar pode ajudar a explicar as mudanças no ambiente, entre o crescimento e durante os crescimentos. Então, a gente obteve 3 datações LOI. Então, como foi um procedimento de exploração, né, não tinha nada feito antes, a gente abriu o testemunho ali no escuro, coletou de 30 em 30 centímetros, na superfície não tinha, né, então, na superfície não tinha, então começou, foi aqui 30, 60, 90 centímetros dentro do testemunho. A gente obteve essas dados LOI, e daí depois, enfim, entendendo que tinha que esse sedimento preenchia todo o testemunho, a gente acabou fazendo uma análise, em vez de 30 em 30, a cada 4 centímetros, que era o tamanho do amostrador ali, da colherzinha. Então, que a gente teria uma confiabilidade, né? Então, começando da superfície até o fim do testemunho, para não misturar ali e bagunçar a análise. Então, para interpolar essas amostras a cada 4 centímetros, a gente fez aqui, primeiro, um recurso de interpolação, entre esses valores de 30, 60, 90 centímetros, para correlacionar com a idade de soterramento. Então, aqui, essa daqui é a idade, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, e aqui a profundidade pelo testemunho. Beleza. Daí a gente usou um segundo recurso, que ele tem menos... ele é mais frágil, né? A gente acabou usando um segundo recurso, para, enfim, poder aproveitar os dados das extremidades e tal, mas ele vai estar destacado pelo trabalho também, justamente porque ele tem menos confiabilidade. Que é que essa extrapolação aqui, indo para o fundo, a gente assumiu meio que essa taxa meio que continuasse linear, para poder comparar mesmo. E aqui, para o raso, a gente pegou a distância ali mais de superfície que tivesse sedimento e botamos ali como 0, porque o LOI mede a idade de deposição, né? Então, com menos precisão de datação, mas foi usado esse segundo recurso em vermelho. Beleza. Bom, então, conectando ali, né, o que antes era centímetros virou idade, com os pontos a gente conseguiu construir essa interpretação na linha do tempo. Então, indo da esquerda aqui para a direita, essa faixinha vermelha, na verdade, era para representar aquele segundo ciclo de crescimento, que durou
foi 2500 ali, por ali, anos antes do presente. Então, o que é legal é que ele marca aqui, na fase de crescimento, a gente tem um mínimo aqui de sensibilidade, então ele estava aqui nesse patamar aqui, e daí ele tem uma mudança brusca aqui de um valor máximo para um valor mínimo. E também isso se reflete da mesma forma na matéria orgânica. Então tem um máximo, que na verdade ele tem uma defasagem aqui de 4 centímetros, porque o coral cresce primeiro e depois ele armazena ali o sedimento, né? Então tem um pequeno delay da informação biológica e a sedimentar. Mas, de qualquer forma, tem um máximo de matéria orgânica antes, que está na zona, na grande barra azul aqui, que é o hiato, e depois desse máximo ele tem esse valor mínimo, e esses valores mínimos são também entre o período do crescimento do Recife. Então, existe essa sincronia do que seria uma possível mudança de fonte, aqui desses valores aqui máximos, daí um mínimo drástico, para esse ligamento do desenvolvimento do Recife pelos corais. E daí, enfim, como eu mostrei que a parte do testemunho tinha 1,50, a gente acabou mostrando 1,20 e tal, a parte de baixo não coletou, enfim, não ficou ali inteiro, então acabou que a gente não tem os dados do primeiro ciclo, né, que começaria aqui 5.500 para cá. Então, infelizmente, esses dados aqui, eles continuam question mark, continua a dúvida, sem dados do sedimento. E daí, enfim, relacionando com outros, com o próprio artigo que foi publicado e o Toniolo e tal, esse Toniolo 2020, a gente teve mais coincidências, mais dados concordando. Então, esse ato, que é essa grande faixa aqui na verdade, é uma pequena faixa dentro desse grande ato. Então, de 3.2 a 2.7, estabeleceu que havia presença de água fria para aquela latitude, que é 24 sul, né? Que era decorrente de uma migração mais a norte daquela confluência da corrente do Brasil com a das Malvinas. Então, aquele encontro de água frias, em vez de acontecer mais para sul, ele migrou mais a norte, relativamente mais para norte. Daí estourou águas frias, que coincide com o pico de matéria orgânica, que coincide com a mudança da sensibilidade da Loi. E daí, em oposto também, em vermelhinho, esse aqui, que é a fase de acreção, que durou 2.6 a 2.3, inverso ali, né? Então, o mínimo de matéria orgânica, que também foi o mínimo da sensibilidade Loi, que também estava relacionado com essa informação do Toniolo, que ele usou vermitídio ali como sensibilidade ali de advento de águas frias, né? Então voltou a ter vermitídio lá. Então águas mais quentes que provém, né, que são resultados ali da migração mais a sul dessa confluência. Então essa confluência de quente e frio aconteceu relativamente mais para sul, e daí a água quente ali da corrente costeira do Brasil trouxe essa água mais quente, e também foi um período de estabilidade climática nessa faixinha vermelha até 10.000 anos. Acho que outra coisa interessante é que aqui lembra que eu falei da água, daquele triângulo da poluição, do nutriente. Isso daqui é um máximo. Esse daqui é o máximo de matéria orgânica durante esse ato. E daí também teve um outro máximo aqui depois do crescimento do Recife, né? Então pode ter que coisas indicando aqui que também lógico, não é tão linear assim, mas também tem uma alteração aqui na sensibilidade. Mas beleza. Falando isso que a gente está discutindo e reparou isso, vou só adicionar aqui na apresentação, mas não está no trabalho. Então, fechando, incorporando ali os dois, o artigo publicado e esses dados aqui que está no meu manuscrito de defesa, né? De qualificação. Perdão. Então, o primeiro ciclo aqui, o ciclo mais ao topo, que é a segunda fase de crescimento, de 2.380 a 2.580, mínimo de matéria orgânica, mínimo de sensibilidade Loi, águas mais quentes, que tem a ver com essa migração mais sul dessa confluência, e estabilidade climática. O hiatozinho, que durou
foi de 2.580 a 5.530, antes do presente, pico de matéria orgânica nessa transição, né? Mudança de sensibilidade da LOI, então estava no valor máximo, nessa parte depois do mínimo, e essas águas frias com relação à migração dessa confluência. E daí, enfim, esse primeiro ciclo acabou, a gente não conseguiu ter dados para colaborar com a análise. Então, esse dado aqui, esse gráfico aqui, ele é da discussão do paper publicado. Então, vai ter vários indicadores aqui, que eu falei que durava até 2000 a estabilidade climática, né? Então, ele mostra aqui, com dados foramífero, com outros dados que enfim, não tô defendendo o paper nesse negócio, não vou me debruçar, mas ele tem a ver com a instabilidade causada pelo Ninho. E daí, sobrepondo aqui, então, esse trabalho putz, meu mouse some. Esse trabalho do manuscrito, ele vai explicar essa transição aqui, vai ajudar a explicar essa transição do hiato para o segundo crescimento. Então, vai forçando, né, o hiato, com a migração mais a norte, o crescimento, com essa migração mais ao sul e a estabilidade climática, e daí que está no artigo, né, essa fase de dormência, de desligamento, que acontece desde 2000 anos até o presente, tem a ver com oscilação sul do El Ninho muito forte, maior estabilidade climática e suspensão offshore que tem a ver com sedimentação ali da área, né? Sedimento, muita sedimentação não é favorável. Beleza, falei da parte A, agora vamos falar da parte B, que como que essa taxa de crescimento do único coral, né, da única espécie de coral que contribui para aquela estrutura, como que ela varia durante as diferentes fases de acreção do Recife. Eu tô berrando, senão todo mundo dorme, que eu tô falando muito tempo já. Então, a primeira análise, né, usando o raio-x, e também o programa aqui, isso daqui é só para ajudar visualmente, esse é o coral antes né, ao vivo, ele foi preparado, as peças foram preparadas, até chegar ali na porção que a gente pudesse ter uma maior visibilidade, que é entre o coralito, né, que como se fosse, não sei se dá para ver um Vzinho, esses Vzinhos, eles estão pela metade, então a gente consegue um dado melhor ali, mais representativo. Então, uma lâmina, praticamente, né, feita, e daí isso daqui é o raio-x, e esse gráfico, ele é o computador ali, que é um software que chama Coral XDS, que ele detecta esses picos que ele usa aqui, luz, né, como representatividade, converte pixel e tal, e ajuda a fazer, ajuda a gerar essa média por peça, ou enfim, dependendo do estudo, se tiver datação por cada pontinho que você consegue botar. Então, lembrando, usamos peças das duas fases de crescimento e de todas as porções do Recife. Então, a gente tem dois gráficos aqui que trazem informações importantes. Então, aqui nessas barras cinzas, a gente tem a média de crescimento do coral, centímetro por ano. Então, a gente dá para ver que ele varia aqui de 0,5 a 1,5 centímetros por ano, beleza? Mas, comparando entre eles, o primeiro ciclo e o segundo ciclo foram praticamente iguais, eles foram muito similares. Então, as condições, tanto do segundo ciclo quanto do primeiro, ambientalmente, beleza. E também, aqui a Reef Accretion, a gente usou um artefato como a gente tinha datado, a gente não tinha dinheiro infinito para datar tudo, a gente tinha datado a cada 30 centímetros, e no primeiro e segundo ciclo a gente gerou ali dos 3 testemunhos a diferença, né, entre os centímetros e a idade. Então, é a taxa de acreção recifal. E ela foi, apesar de estar distribuída aqui, né, a média tal, entre eles, também foi não equivalente, mas foi similar, né? Então, a erosão não foi significativa na estrutura do Recife. Então, aquela estrutura ali do Recife era exatamente, ou quase exatamente, o quanto que o Recife estava crescendo. Não teve processos biológicos, físicos que alteraram isso. Então, erosão física ou biológica. Não, falei já.
E a segunda informação é que, então eu falei, né, que o primeiro ciclo de acreção e o segundo, eles variavam de forma muito similar. E daí, também comparando entre as porções do Recife, então, a parte mais perto da ilha, a porção mais alta, que é a intermediária, e mais perto da costa, que é o distal, eles não tiveram grandes variações entre elas também. Então, né, ainda 1,5 a 5, pensando em média, enfim, distribuição, foi muito similar entre as posições do Recife. Então, o Recife estava, a taxa de crescimento do coral estava ali, não sei se no ótimo dela, mas se manteve parecido nas duas fases de crescimento. E daí tem uma outra informação. Não, a informação não vai para frente. Não vou falar já. E daí também comparando com as taxas, a gente marcou, tá, não entrou como dado, mas a gente atingiu lá o coral e devolveu, tá, usando um método para entender quanto que ele cresce, o coral vivo, né? E daí a taxa de crescimento de madraças hoje em dia naquele Recife também é parecido com esse valor, tá ali entre esse 1,5 e meio. Só que hoje não tem acreção. E também o madraças não é o Recife que não é o coral principal que contribui ali para aquela paisagem hoje em dia, veio o coral cérebro. Então, é interessante isso, que são taxas de crescimento equivalentes, quase equivalentes nas duas porções, e hoje também, mas hoje não tem acreção. Por que não tem acreção? Xim, licença, só para avisar, você tem 8 minutos. 40, né? Beleza. Tô com o timer aqui. Não, mas fechou, esse é o último slide. Então, fechando o arco aqui, né? Então, o Recife da Queimada Grande, para vocês lembrarem por que ele é tão interessante, é um Recife subtropical brasileiro, relicto, que é o nome bonito, né? Mas dormente, senescente, formado apenas por madraças decácteas. Isso é uma característica única daquele ambiente lá, do ambiente da queimada. E ele tem duas fases de crescimento que são descontínuas, né? Então, durante o período do Holoceno. Então, de 5.500 a 2.500 aproximadamente. As fases de crescimento tiveram relacionadas a uma maior estabilidade climática e uma temperatura maior para a área. E o hiato, né, e a fase e essa dormência atual está relacionada a essa mudança de dominância de corrente, instabilidade climática e ressuspensão offshore. E daí coisas que a gente não pode, enfim, ainda não sabe responder. Por que o Recife não volta a crescer se essa taxa de crescimento é similar com as fases de crescimento anteriores? Eu já falei. E hoje essa troca de dominância, né? Então hoje o coral que domina aquela paisagem, apesar dele não contribuir com a estrutura, são os corais cérebro, e não é o madraças, que daí, enfim, vem uma questão evolutiva que, enfim, a mais. Então, as referências. E daí, enfim, me pediram para compactar também esses dados além do que foi feito além do manuscrito da dissertação, né? Então, dentro do mestrado, relacionado à queimada, teve esses 2 papers que eu citei. O manuscrito, né, que é esse que foi escrito para a banca da qualificação, e da intenção publicaria no Global Change Biology, mas é uma intenção, tipo, é um primeiro rascunho, né? Nada. E daí outras colaborações que, enfim, tem a ver ali com, não exatamente com o ambiente recifal, mas tem ali também junto uma estrutura de banco de teodolito, daí tem também a questão da conservação, que daí tem esses 2 papers, que eles estão em revisão, eu estou como coautor. Esse primeiro aqui do Mota é relacionado à conservação de áreas protegidas. Esse daqui, ele é mais... esse daqui, terceiro, ele é relacionado aos bancos teodolitos. Esse daqui, ele foi um projeto que também foi rodado em paralelo, que tem a ver com coral também, mas é um outro coral ele é um vilãozinho, na verdade, que é o coral sol. É um estudo de manejo. Então é isso. Isso aí na fala, muito obrigado. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Eu paro de compartilhar? O que eu faço? Pode ser, qualquer coisa, se for o caso, precisar, aí você pode voltar a compartilhar.